Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Paris Saint-Germain que vence o Barcelona por 4-1, mais uma goleada para esse confronto. Na última vez que eles tinham se enfrentado na Champions League foi nas oitavas de final. O jogo de ida foi 4-1 para o PSG, o jogo de volta ficou no 1-1, né? O Barcelona até teve umas oportunidades para colocar fogo no jogo, mas o Messi, por exemplo, acho que desperdiçou um pênalti logo depois de ter marcado um golaço de fora da área. A questão que a gente coloca aqui nesse jogo é um Barcelona que se encaminhava para se classificar, tinha 1-0 na partida, era melhor no jogo, tem um momento de desconcentração, o Barcola tem tudo para sair cara a cara com o Ter Stegen e o Ronald Araújo, ao invés de confiar no Ter Stegen, que é um dos melhores goleiros do mundo, ele resolve fazer uma falta que tira ele do jogo. Ele é expulso corretamente e assim, é independente se fosse pênalti ou não, que tem gente falando que se fosse pênalti, tem gente falando que era para ter sido pênalti e cartão amarelo para o Araújo. Não é assim que a regra funciona. A regra é obviamente muito ambígua, vai depender de como que o árbitro interpreta, porque no final não é o que a regra diz, é como o árbitro vê ela, né? É sempre assim. Mas a questão é, como o Araújo não disputa a bola em nenhum momento e ele impede uma chance clara e manifesta de gol, é expulsão sem importar se é pênalti ou se é falta. Se ele tivesse disputando a bola, mas ainda fosse fora da área, aí é expulsão, e aí se fosse ali dentro da área, aí é cartão amarelo e o pênalti, né? Algum motivo para ser diferente com a disputa da bola? Não sei o qual, mas a verdade é que a gente vê essa situação do Araújo, 29 minutos do primeiro tempo, a vantagem apenas de 2 gols, não dava para fazer uma coisa dessa, né? Muito irresponsável e com 1 a menos contra um time do Luiz Henrique que sabe controlar bem a posse de bola, né? Que pressiona muito bem. Aí a situação ficou bem complicada e assim, o Dembélé marcou o gol de empate. Olha, o Dembélé lavou a alma nesse jogo, tanto também no jogo passado. Ainda deu risada na hora que foi substituído, deu risada na hora que a câmera apontou para ele durante o 4-1. E assim, esse jogo, né, uma eliminação do PSG, quem ia sofrer mais com isso? Não é nem o clube, era o Dembélé. Porque imagina ser eliminado pelo clube que você deixou depois de ver uma proposta boa, né? E assim, a verdade é que o Dembélé sai do Barcelona, né? E eu acredito que um dos motivos para sair, até o hate que ele sofreu da torcida por muito tempo, né? E muita gente criticou ele porque não pensou no clube, porque a venda dele acabou não rendendo tanto dinheiro assim para o Barcelona. O Barcelona acho que ainda devia dinheiro de salário para ele. E assim, se o Barcelona se enfiou todo nesses problemas, a culpa não é do Dembélé, a culpa é da gestão ruim, entende? O Dembélé, no final, a contratação dele pelo Barcelona é fruto de uma gestão que não entendia do que precisava para reforçar os times e deu um overpay bizarro de 140 milhões de euros nele. E assim, não rendeu o que se esperava, teve seus momentos, principalmente com o Xavi no comando, mas a verdade é, veio a oportunidade para o PSG, ele aceitou. Eu não achei nada demais para justificar tanta raiva assim dos torcedores. E assim, né, pensar que o cara que tem uma alergia a marcar gol, o gol do Dembélé, impressionante isso. E tem muita qualidade de passe, ele é um dos líderes de assistência da Ligue 1. Mas na hora de marcar gol, ele desaparece, né? E tem tanta habilidade para colocar um cruzamento na cabeça de um jogador, mas não para colocar a bola no ângulo ali ou dentro da caixinha, né? Como assim podemos dizer. Hoje, mais uma vez, foi bem, né? Movimentação perfeita ali para fazer o chute que dá o gol de abertura do placar para o PSG. Depois tem o gol do Vitinha no segundo tempo de fora da área, né? Um vacilo muito grande da defesa do Barcelona, que assim, em vez de estar ali bloqueando o chute do Vitinha ou fechando os espaços, deixou um corredor livre para ele finalizar. E aí temos o pênalti do Cancelo em cima de quem? Do Dembélé, ou seja, participação direta para 3 gols no confronto, né? O cara sai como herói do PSG, um deles, né? O Mbappé acaba se tornando de maior destaque porque ele converte o pênalti e aí a gente tem lá o contra-ataque no final, em que o Ter Stegen até opera 2 milagres até o momento em que sobra a bola para o Mbappé e ele vai lá e marca o gol, que é o 9º gol dele nessa edição da Champions League, é o artilheiro da competição. E assim, né, ele já tá numa lista bem seleta, né, já tem mais de 10 gols em mata-mata de Champions League, já é um número bem notável. E assim, né, tá se tornando, isso se já não é o maior e o melhor jogador da história do PSG, né? E assim, é engraçado, né? No dia que o Neymar vai lá ficar revoltado, né? Porque teve uma pessoa, não sei se ele seguia essa pessoa ou não,
para elogiar lá o Mbappé, falando que ele não era o vilão, ele era o vilão de uma história mal contada, que ele era uma grande pessoa, um grande jogador. Veio o Neymar xingar o cara, babar ovo de gringo, né? Aí eu fico pensando, né? Tipo, o cara se dá esse trabalho, né? Ver uma postagem ali aleatória em redes sociais, né? Tipo, o cara nem era uma página grande, tipo, Desimpedidos, Olé do Brasil, entende? Era uma página ali mediana que acaba ganhando muitos seguidores por causa disso, né? O Neymar ainda ajuda o cara, né? Mas a questão é muita pirraça, né? E é muito simbólico que o PSG pode alcançar a final da Champions na temporada que ele deixa o clube, né? Que o Neymar sai. Que assim, é uma situação que mostra que o PSG, acho que ele abandona um pouco mais a questão do estrelismo e tenta focar um pouco mais no coletivo. Ainda tem o Mbappé lá, ok, mas eu acho que o Mbappé é um cara que sabe muito trabalhar mais essa questão de dividir o protagonismo do que o Neymar. Sério mesmo, né? Porque o Neymar é o cara que fica de picuinha nas redes sociais, que toda hora tá curtindo posts e comentários, né, contra o Mbappé, entende, né? Por mais que as pessoas fiquem falando, criando a narrativa do estrelismo do Mbappé, eu vejo isso muito menos nele do que no Neymar. Pelo menos é uma impressão minha, né? Óbvio que aqui vai ter uma narrativa favorável ao atleta brasileiro, mas para mim, assim, uma cara de 32 anos e tem essa maturidade, né? É muito decepcionante e a gente pode até chegar a um debate em que o Mbappé talvez para o futebol já seja maior que o Neymar, porque o cara já é campeão do mundo, já é um dos maiores artilheiros de Copa da história, já tem mais gols de Champions do que o Neymar. Então, assim, olha, ele não tem uma Champions League, ok, mas ainda assim, o cara já tem feitos tão impressionantes para os 25 anos de idade. E o cara tem muito futebol pela frente, é muito mais dedicado, é muito mais esforçado. Assim, ele vai, se não tiver nenhuma lesão grave, nada que atrapalhe isso, ele vai, obviamente, ter uma carreira muito maior. Mas assim, se a gente já cogitar isso, já virar um debate isso com 26 anos de idade o Mbappé, entende? E diz muito sobre como o Neymar não aproveitou o talento que teve. Um dos maiores talentos que o futebol já viu, mas não soube aproveitar isso porque não teve a dedicação necessária e porque, no final das contas, quis abraçar o estrelismo também. Até porque a ida dele para o PSG é para tentar sair da sombra do Messi, né? Ele não aceitou ser o Scottie Pippen lá no Barcelona. Para quem não sabe quem é Scottie Pippen, ele foi um jogador espetacular de basquete, foi Hall da Fama, inclusive, né? Um dos defensores mais habilidosos da história da NBA. Só que pouca gente vai lembrar dele porque ele jogava ao lado de um cara chamado Michael Jordan no Chicago Bulls, né? E assim, o Michael Jordan obviamente tinha um destaque muito maior. Hoje as pessoas dão até um pouco mais de crédito ao Pippen do que davam talvez lá na época, embora o Pippen não pareça gostar tanto assim do Michael Jordan e nem gostou do The Last Dance, que foi o documentário lá que a Netflix lançou. Mas a questão é, série documental? É uma série documental, mas assim, a verdade é que a gente vê esse tipo de situação, né? O Neymar só vai se queimando cada vez mais com isso e é muito irônico, né? No dia que ele faz esse negócio, o babaú de gringo, o gringo vai lá, marca 2 gols e o PSG tá de volta às semifinais da Champions enfrentando o Dortmund, ou seja, tem um oponente bem acessível. Se vai passar ou não, vai depender do confronto. Não dá para cravar nada porque não são dois times também muito confiáveis, né? O PSG, eu vou falar uma coisa, é uma temporada sem brilho. Pode não ser um desastre, não é, acho que não chega nem perto disso, vai ser campeão francês com facilidade, mas acho que muito também se deve a uma queda de nível dos concorrentes. O Lens da última temporada talvez incomodasse esse PSG do Luiz Henrique. E assim, não é um time de atuações tão convincentes, mesmo nesse confronto contra o Barcelona, eu acho que eles deixaram a desejar em vários momentos, não controlaram o jogo bem, tiveram 2-1 na ida e deixaram essa vantagem escapar. Então assim, não é um time perfeito, tem problemas, mas não dá para duvidar de que eles podem ir à final e não dá para duvidar que eles possam ser campeões, porque há talento na equipe, há muitos bons jogadores, nem é só falar do Kylian Mbappé. Eu acho que o Barcola, por exemplo, se mostra um jogador muito talentoso, o Zé Mimiri, para a idade que tem, um meio-campista impressionante, o Vitinha também é um meio-campo muito bom, as laterais tem Nuno Mendes e Hakimi, são espetaculares. Então assim, tem talento esse time, tem muitos bons jogadores, mas a questão é que eu acho que um trabalho do Luiz Henrique nota 6,5 e 7, mas um trabalho 7 do Luiz Henrique já é capaz de proporcionar esse tipo de coisa. É um técnico bem acima da média e acho que o PSG escolheu bem isso, né? Eu acredito que é um time que poderia estar melhor, mas por outro lado eu vejo esse time bem superior ao que estava com o Pochettino e ao meu ver superior também ao Galtier, talvez pela consistência e regularidade e por ter menos problemas na questão de gestão de equipe. Talvez também pela reformulação do elenco, né? Isso também ajuda, mas de qualquer maneira, o PSG está nas semifinais, o Barcelona tem tudo para terminar mais uma temporada sem títulos, até porque o único que eles poderiam conquistar agora é a La Liga e acho muito improvável eles alcançarem o Real Madrid. O trabalho do Xavi, para muita gente, né, tem que ser encerrado
e alguns aí chegaram a defender até a permanência pela boa sequência, só que esse jogo meio que destrói muito essa possibilidade aí para muita gente. A questão é, Xavi é um técnico que tem sim suas qualidades, ele dá muita força aos jovens jogadores, tudo isso, mas taticamente, leitura de jogo, aí é um cara que carece de muita coisa. Eu ainda acho que ele é um técnico de ataque bem limitado, não explora bem as qualidades de Lewandowski, Rafinha e Lamine Yamal como deveria. Eu acho que ele ainda subaproveita muito o talento do ataque, e eu acho que ele subaproveita muito a estrutura de meio campo. E esse Barcelona nessa temporada tá até tendo uma boa segunda metade, ele conseguiu se recuperar na tabela, não tá correndo o risco de ficar fora do top 4, legal. Mas ainda assim, não controla os jogos da maneira que deveria, o ataque não é tão letal quanto deveria. Eu acredito que pelos nomes que tem, esse é um Barcelona que pode render mais. O trabalho pode não ser ruim, mas também não é lá grandes coisas. Eu acho que ele faz um trabalho passável. É o básico ali que você pode fazer com esse time. Óbvio que às vezes o básico acaba dando muita coisa para a equipe, mas a verdade é que assim, o Barcelona hoje, né, pagou pelo erro do Araújo, que deixou a equipe com a menos por basicamente 60 minutos mais os acréscimos do primeiro e do segundo tempo. E assim, paga pelo fato da leitura de jogo do Xavi ter sido ruim. Tirar o Lamine Yamal não faria sentido porque ele era uma válvula de escape para contra-ataque. Com a menos, você tem que explorar o ataque dessa maneira, em transição e velocidade, você deixa os jogadores mais velozes. Por mais que o Lewandowski seja um homem-gol, ele no jogo em transição, ele vai ter menos efetividade. Não é um cara hiper-veloz, ele é um cara que entende mais o jogo na maneira posicional, entende? Se fosse um Osimhen da vida, né, aí faria sentido manter o cara porque ele tem muita presença de área, bola aérea, né? O Lewandowski também tem, mas a questão é, ele é um jogador muito veloz para contra-ataque, então ele machuca muito em transição. Mas o Lewandowski já está com seus 36 aninhos, então para mim não fez muito sentido essas modificações do Xavi. E não adianta fazer pirraça, falar a arbitragem destruiu o jogo, queimou nossa classificação. Tem que assumir a responsabilidade. Foi uma falta para vermelho do Araújo, cometeu um erro muito idiota, não tem outra palavra para dizer, muito idiota. E agora o Barcelona fica aí mais uma temporada amargando mais uma goleada em Champions, né? Impressionante que o clube vira depois daquele teve o 4-0 do PSG lá com o Luiz Henrique, só que aí a gente esquece que eles fizeram 6-1 na volta, mas teve o 3-0 da Juventus do Alegre, teve o 3-0 da Roma, 4-0 do Liverpool, 8-2 do Bayern de Munique, aí 4-1 do PSG, 4-1 do PSG de novo, entende? É impressionante o que o Barcelona tem virado em mata-mata de Champions. Todas as últimas vezes que está indo para o mata-mata, sofre alguma goleada, algum vexame que marca bastante o clube. Então, vamos ver se na próxima temporada vai ser diferente, mas há de se dizer, o Juan Laporta tem que acertar a escolha de técnico. Não dá para ficar ficando só Xavi, Setien, Koeman da vida, né? Traz alguém mais estabelecido, rompe um pouco essa questão de DNA Barcelona, vai atrás do Hansi Flick, vai atrás do Nagelsmann, entende? Arrisca um pouquinho mais, né? Seja ousado, né? Ficar a Xavi é muito zona de conforto, técnico barato, identificação com o clube, né? Ex-jogador e lenda da equipe, é muito fácil de proteger e blindar. Então, assim, eu acho que a escolha do Xavi foi muito conservadora. No contexto, acho que até era válido, mas agora que vai ter que escolher um novo técnico, seja ousado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.